Olá, sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas. Eu sou o Cauã Marcelos e esse é o 13º episódio, parte 2, em que a gente está falando mais uma vez de neuroarquitetura. E bom, como eu prometi na semana retrasada, a gente ia aprender primeiro o básico da coisa para a gente se familiarizar com o tema, já que é um tema que é muito fora do nosso dia a dia, para que depois a gente conseguisse ir um pouquinho mais a fundo, falar um pouco mais de projetos, técnicas de pesquisa e técnicas de fato de neuroarquitetura. E bom, por mais que o nosso convidado de hoje vá entrar ainda mais na parte principalmente de técnicas de pesquisa e como os neuroarquitetos obtêm os dados para de fato construírem as suas estruturas, eu quero levar a gente para um outro lado para a gente ver alguns exemplos práticos de neuroarquitetura aplicada em ambientes que muitos de nós já estivemos: escritórios, hospitais, casas. Então vamos lá. Bom, como a gente viu na semana passada, sabemos que o nosso cérebro recebe estímulos do mundo exterior através dos 5 sentidos. Mas como os espaços em que estamos estimulam esses sentidos? Bom, antes de entrarmos nos sentidos em si, algo importante para se considerar é um conceito criado pelo psicólogo americano Abraham Maslow, que ficou conhecido como a pirâmide de necessidades de Maslow, ou simplesmente pirâmide de Maslow. Segundo ele, seres humanos têm 5 níveis de necessidades, que são agrupados então em 3 subgrupos: as básicas, as psicológicas e as de autorrealização. Vamos focar aqui na necessidade básica de segurança e a psicológica de pertencimento. Isso porque essas são as duas necessidades que mais podem ser afetadas pelos espaços em que estamos. Tendo essas necessidades em mente, neuroarquitetos podem projetar espaços que estimulem nossos 5 sentidos para chegar nesses objetivos. Por exemplo, se estivermos falando de tato, espaços desenhados para equilibrar a temperatura de maneira eficiente podem ajudar na performance cognitiva, já que o cérebro é muito sensível a mudanças bruscas. Já em espaços para crianças, texturas diferentes e equilibradas ajudam no desenvolvimento cerebral. Agora, uma maneira de ativar tanto a visão quanto o olfato é a incorporação de plantas nesses ambientes. O cheiro de diferentes plantas pode auxiliar na criação de memória olfativa, enquanto a visão e percepção de ambientes, entre aspas, naturais, traz benefícios para a saúde mental. Continuando os estímulos visuais, a iluminação, seja natural ou artificial, é uma das características que mais podem influenciar o comportamento de alguém. Estudos mostram que salas de aula bem iluminadas aumentam a capacidade de retenção do aluno em até 20%, enquanto a composição de cores afeta diretamente o nosso comportamento. Cores mais frias, por exemplo, diminuem os batimentos cardíacos e aliviam o estresse, enquanto cores mais quentes tendem a estimular processos cognitivos. A visão também afeta a nossa percepção espacial, que, por sua vez, altera nosso comportamento produtivo. Por exemplo, tetos com pé direito alto podem estimular maior criatividade, enquanto tetos mais baixos e estreitos tendem a estimular maior concentração e trabalhos rotineiros. Por fim, neuroarquitetos podem estimular a audição através de espaços que equilibrem uma boa acústica para a propagação do som com ambientes silenciosos. Bom, mesmo assim, mesmo com todas essas coisas incríveis que os neuroarquitetos conseguem fazer, e por mais que algumas pesquisas tendem a chamar os espaços de agentes, a gente precisa entender que os espaços são nada mais do que catalisadores. Nós somos os agentes, nós somos responsáveis pela ação. E como seres individuais que somos, cada um acaba comportando de uma maneira diferente. Então não dá para esperar que um ambiente tenha o mesmo efeito em todas as pessoas. Isso não vai acontecer. O que os cientistas fazem são identificar padrões e tendências de comportamento dentro de determinados ambientes e projetar para que tenha uma maior chance de você afetar esse comportamento. É importante a gente entender essa definição para que as expectativas estejam alinhadas e evitar algum tipo de frustração no futuro. E bom, para a gente continuar falando sobre esse tema que é fascinante, eu vou chamar mais uma vez o nosso convidado de hoje, Lori Kriesel, autor do livro Neuroarquitetura, Neurodesign e Neuroiluminação, Neuroarquitetura e Teoria de Elf-Lang, como proposição para práticas projetuais, membro da Academy of Neuroscience for Architecture, especialista em neurociências e comportamento humano pela PUC do Rio Grande do Sul, além de ser membro do Comitê Especial Europeu de Pós-Graduação, tendo atuado em países como Inglaterra, Escócia, País de Gales e França. Agora, Lori, eu queria agora entender um pouquinho melhor, um pouco mais, saindo um pouco do comercial
entrando no aspecto, ainda entrando no comercial, mas no aspecto do escritório mesmo, né? Quando a gente fala de aplicar uma técnica de neurociência numa arquitetura para que a gente consiga melhorar o bem-estar dos nossos funcionários e melhorar a produtividade deles, eu tenho, na verdade, aí duas perguntas. Primeiro de tudo, é possível uma empresa que já tem um espaço aplicar a neuroarquitetura num espaço que já existe e remodelá-lo? Por exemplo, eu tenho um prédio já, eu não consigo derrubar o prédio e trazer o prédio de volta, subir ele de novo. Eu preciso reorganizar o meu espaço ali dentro. Isso entra no escopo da neuroarquitetura ou vocês trabalham mais com projetos do zero e aí entraria uma outra parte de design de interiores e tudo mais? E também, obviamente, a partir do momento que você aplica esse tipo de técnica, existem dados de resultados que são obtidos por empresas que aplicam esse tipo de técnica nos seus ambientes de trabalho? O Certo. espaço, né? Já existe o espaço e aí a gente vai trabalhar com ele totalmente, né? Porque quando a gente fala de neuroarquitetura, nós estamos falando de como o ambiente conversa, vamos chamar assim, com o usuário, como que o usuário se permite esse diálogo a esse espaço. Vamos entender primeiro o porquê da importância desse diálogo, né? Eu vou dar um exemplo bem. Eu gosto de coisas cotidianas para que a gente entenda. Bom, primeiro vamos entender assim: nós somos regidos por três grandes campos. Um campo se chama o campo sensorial, que é aonde basicamente estão as minhas emoções, né? Mas elas partem de uma sensação. Eu tenho um campo chamado de campo cognitivo, tem a ver com aquela arquitetura que nós falávamos antes. Esse campo cognitivo é o que eu entendo por vida, o que eu entendo por mundo, são todos os conhecimentos que eu angariei ao longo da minha existência. E eu tenho um terceiro campo chamado comportamental, que são os meus comportamentos. Não existe uma ordem específica, mas se a gente fosse tentar explicar esses campos, é como se o meu campo sensorial ele me entregasse uma determinada percepção, essa percepção é traduzida pelo meu campo cognitivo e isso me dá uma resposta no meu comportamento, no meu campo comportamental. Certo. Então, esses elementos estão sempre andando juntos. Quanto maior for a carga que eu tiver no campo sensorial, maior é a tradução para um comportamento. Quanto mais eu conseguir aguçar essa percepção, maior tende a ser a minha resposta comportamental. Vamos a algo bem do dia a dia. Se a gente estiver falando, por exemplo, do simples fato de comermos, por exemplo, o ato de comer, ele envolve pelo menos dois sentidos. Eu tenho o paladar e eu tenho o olfato, né? Sim. Então eu estou comendo e eu estou sentindo o odor daquilo que eu como. Mas a gente vai perceber que quando nós comemos alimentos mais crocantes, salgadinho, pipoca, biscoito, chocolate que seja crocante, tudo que faz crash, crash, quando a gente Tudo que come, faz crack-crack. tudo que faz crack, dá vontade de. A gente tem que dizer assim, nossa, não tem como comer um só, né? É meio viciante, você vai pegando mais. Por quê? Aham. Porque aumentou a minha carga sensorial. Quando eu como Que alimentos, agora você envolve a audição. eu envolvo a audição e eu envolvo mais tato. Quanto maior a minha carga sensorial, maior tende a ser a minha resposta comportamental, porque o meu campo cognitivo ele fica traduzindo maior gama de informação e vai resultar em um maior comportamento. Esse link que a gente faz com que no espaço, se eu entendi quem vai utilizá-lo, como vai utilizá-lo, quanto mais inputs eu fizer informacionais no campo sensorial, veja bem, isso pode ser para aquele clássico que trabalha com menos informação ou barroco que trabalha com Tanto mais. quanto os Mas barrocos. quanto mais eu Certo. conseguir aguçar essa movimentação sensorial, maior tende a ser o meu comportamento. Porque o meu campo Certo. cognitivo, ele vai criando o que a gente vai chamando de valências. Eu vou dando Uhum. valências às coisas que eu vou fazendo. Então, por exemplo, vamos entrar um pouquinho mais na neuro, mais mastigada agora. Existe uma área do nosso cérebro chamada de hipocampo. Lá, obviamente, Sim. acontecem inúmeras coisas, mas vamos pegar duas aqui de nosso interesse nesse momento. Lá eu tenho o meu GPS mental. GPS mental é a capacidade que eu tenho
de me localizar dentro de um espaço. Então eu sei que eu Sim, saio por lá, que eu entro por ali, que eu vou para lá, que eu tenho que contornar aquele imóvel. Eu mapeio o espaço mentalmente dentro dessa estrutura chamada hipocampo. No hipocampo, eu também tenho a minha geração de memórias, tanto de curto quanto de longo prazo. E em outras coisas, mas temporariamente no hipocampo a gente está falando do GPS mental sim, e da minha geração de memórias. Isso faz, por exemplo, e aí a gente começa a entender a importância do espaço, que quando eu esteja nesse espaço, por exemplo, exatamente agora conversando com você, eu estou no escritório da minha casa. E de repente sim, eu lembro que eu tinha prometido de mostrar para você um determinado objeto, sei lá, uma caneta. E essa caneta ela não está aqui no escritório, ela está ali na sala. Não é que vá, sim, mas pode acontecer a seguinte situação: eu estou aqui nesse espaço, eu alinhei uma determinada valência com esse espaço em cima de uma atividade que eu estou fazendo, estou conversando com sim, você, está sendo prazeroso, então a minha valência está toda aqui. E aí eu lembrei da caneta. O meu GPS mental no meu hipocampo está mapeando esse espaço e acabou de chegar uma memória. Eu tenho que mostrar a caneta para o Cauã. Quando eu saio daqui para pegar a caneta, não é que vá, mas pode acontecer de eu chegar na sala e eu ter a seguinte reação: o que mesmo que eu vim pegar aqui? E Quem aí, nunca passou por isso, né? e aí eu volto para o escritório. Quando eu entro no escritório, a caneta. Porque lá naquela região do hipocampo, eu tenho uma memória sendo gerada junto com a mesma área que está mapeando o espaço. A hora que eu tiro esse mapeamento daquele local, a minha memória pode não ter mais uma referência para se acoplar. Então eu chego em um outro Certo. espaço com um novo mapeamento, e aí aquela memória que estava atrelada ao primeiro, mas o que que eu vim pegar aqui? Quando eu volto para esse espaço, eu uno A de memória novo, ressurge. ela Sim, ressurge porque o mapeamento volta de novo. Então, eu gosto sempre de exemplos assim cotidianos, porque a gente começa a entender a importância disso. Eu sempre digo que saber claro. neurociência é saber de si mesmo, né? É, Sim, então, isso trabalhado a nível ferramental, quanta coisa a gente não consegue proporcionar às pessoas. E aí a gente vem com várias técnicas em cima disso. Então, usando por base esse exemplo que eu dei para você, a gente vem com técnica de framing, que é quando nós estamos trazendo para a pessoa uma determinada leitura, e essa leitura, ela normalmente acontece de forma inconsciente, só que, de novo, se eu estou trabalhando com inputs no meu campo sensorial, eu vou ter uma tradução para um comportamento. Vamos voltar lá no nosso comercial de novo, porque fica bem claro. sim, Se nós estivermos, de novo, não existe 100%, né? Mas uhum, tendencialmente, você está passeando por um shopping e você passa na frente de uma loja que ela tem uma montagem mais suntuosa, mais sofisticada, e você se predispõe a entrar nessa loja, muito provavelmente você vai moldar um comportamento para isso. Você vai entrar nessa loja certo. mais sofisticada, falando mais baixo, gesticulando menos, andando mais devagar. Quando você sai dessa loja, continua passeando pelo shopping e de repente você se depara, não vou dar nomes aqui, mas de repente você se depara com uma loja bem despojada, aquelas estilo express que tem tudo, que você pega, paga e vai embora, Sim, muito provavelmente lá você não vai ter a mesma moldagem comportamental que você teve na primeira. Você vai se permitir ser tão despojado quanto a loja está sendo com você. Então você gesticula certo. mais, anda mais rápido. Será que eu pego isso? Será que eu pego aquilo? Você pulveriza mais. É o mesmo Lori, mas um espaço me imprime a ideia de que lá eu tenho que adotar um comportamento e em outro espaço me imprime outro comportamento. E isso eu faço inconscientemente. Eu simplesmente pego Certo. a minha carga sensorial e eu traduzo num comportamento. Então a gente começa a perceber o quanto o ambiente nos influencia, mesmo que nós não tenhamos consciência disso. Nós simplesmente vamos obedecendo. Dentro desse movimento, a gente vem com outras técnicas, por exemplo, uma técnica chamada de priming, quando eu vou dando uma sequência de estímulos, né? Então, por exemplo, vamos pegar de novo o comercial, porque lá é muito vívido isso. É, Claro. entramos em uma loja, é muito nítido para nós que entramos nessa loja para comprar ou para procurar o objeto A.
E entramos nessa certo. loja em busca do objeto A, porque nós sabemos que lá tem. Mas depois que eu entro na loja, quando eu percebo, eu estou avaliando o projeto B, o objeto B, o C, o D, o E, eu já estou caminhando por dentro da loja. Sim, sim. Racionalmente, eu entrei atrás do objeto A. Só que lá dentro sendo me dados sequências de estímulos, que a gente De chama de estímulos. priming, e aí eu vou percorrendo outros espaços, eu até nem tiro de mente o A, mas eu começo a perceber aquele B, aquele C, aquele D, e eu vou consumindo mais desse espaço do que eu consumiria se eu tivesse entrado exclusivamente para Mente o pensando. A. Certo. E tudo isso é de forma inconsciente, você não fica racionalizando esses processos, você só vive. E O muitas teu vezes, cérebro processa automaticamente o estímulo, ao transforma em comportamento e você vai. exatamente isso. E por que Certo. o campo sensorial é tão importante? Porque quanto maior foram os inputs aqui, mesmo que inconscientes, maior é a resposta aqui. Não é à toa que a gente tem um ambiente comercial, a maioria deles com música ambiente, porque eu ativo a Uhum. audição. Muitos desses espaços têm um odor específico, eu Sim, aciono o olfato. Quanto maior a carga de percepções no meu campo sensorial, maior vai ser a minha resposta comportamental. Então, quando a gente vai para o meio corporativo, técnicas muito similares podem ser utilizadas, né? Na ambientação do espaço, na movimentação desse espaço, trazer quesitos importantes para esse espaço que me deem uma tradução. Nunca se falou tanto da biofilia. A biofilia é um conceito relativamente antigo, né? Hoje fala-se muito dela. Até o termo, né? Antes nem se usava com esse termo, mas já se trabalhava com isso. Que no design biofílico nós trabalhamos com o bio, justamente design biofílico com o bio dentro do sim, sim. espaço, né? Então a gente tem a questão da não apenas vegetação, às vezes pensa assim, vou trabalhar com biofilia, colocar vegetação no espaço. A vegetação é um dos elementos, né? Mas eu preciso de iluminação natural, ventilação natural, a organicidade do espaço, né? A própria diagramação do layout, ela me dá uma referência, porque eu preciso entender que aquele espaço funciona para mim, né? O que que eu vou Sim, fazer com ele? Que tipo de relação híbrida eu vou ter entre o meu espaço interior e o espaço exterior? Obviamente que aí, voltando a um passo atrás, quando você pergunta, eu já tenho uma espacialidade, como que eu faço? Se eu for trabalhar, por exemplo, os quesitos de biofilia, se houver a possibilidade de eu fazer esse acoplamento híbrido da parte externa com a interna, é perfeito, porque para o nosso certo. cérebro ter esse link é muito, muito saudável. Se for um ambiente envelopado, eu não tenho condições de fazer esses links, a gente passa a trabalhar com o que a gente chama de diretrizes indiretas da biofilia. Então, eu posso partir para a aplicação de materiais, eu posso partir para ilustração, eu posso partir para escolhas de organicidades nesse espaço, que não são as ideais, porque elas não seriam as naturais, mas elas ainda assim me remetem a uma determinada condicionante. Às vezes Certo. fica a dúvida, Lori, mas a gente sabe que é de mentira. Sim, a gente sabe que é de mentira. Mas se o nosso cérebro traça um link com isso, automaticamente ele sabe racionalmente que é uma inverdade, mas ele se dá Mas, ao luxo de viver a experiência. Se não sim, fosse assim, nós não teríamos a indústria cinematográfica, né? Nós verdade. sabemos que não A gente ocorre, sabe que é de mentira o que a gente tá vendo. mas é tão Num plano empolgante, racional, né? Sim, exatamente, mas é tão empolgante quanto se fosse. Eu gosto de dar exemplos assim dessa questão de novo de quando a gente sabe que não é verdade, mas se você imputar uma valência passa a ser. Eu gosto muito de dar o claro. exemplo da fotografia. Nós sabemos racionalmente que a fotografia é um pedaço de papel impresso, só, inanimado, nada além de papel e tinta. No entanto, se nessa fotografia estiver impressa a Certo. imagem de uma pessoa que você tem uma carga emocional com ela, muito dificilmente você se daria ao luxo de rasgar esse papel. Claro. Racionalmente, você sabe que é papel com tinta. Mas como você imputa Sim. uma valência para aquele elemento passa a ter a você uma outra condicionante que, só de olhar para aquela imagem, você remonta uma memória,
você, às vezes, se for um ente querido do seu passado, você chega a sentir um determinado odor, você chega a ouvir um determinado som, você ri Sim, sozinho de uma determinada experiência, mas você sabe racionalmente que é um pedaço de que papel aquilo com é tinta, com né. tinta. Só que o Isso, nosso na verdade, cérebro a gente consegue imputar isso meio que em qualquer objeto, né. Qualquer objeto e também em exato, qualquer lugar, né. A gente consegue exato, ter essa por exato, mais que a memória ou a experiência tenha sido passada, a pessoa com quem você viveu aquilo já não tá nem mais dentro do contexto, mas quando você visita um lugar, você chega em algum ponto, aquilo automaticamente te vem e você exato. meio que experiencia tudo aquilo de novo. E E aí, voltando mas naquela é questão só do para não perder aqui, quero dar mais um sim, sim, exemplo para você, a por favor. memória essa memória afetiva, ela pode ser criada. Nós temos técnicas para Certo, fazer isso, que pode ser pelo uso do espaço. Então, por exemplo, neste momento de Covid-19 que nós vivemos, eh, estruturas familiares, principalmente se tiverem criança dentro do espaço, primeiro que estão percebendo que o espaço que tinham por habitar, muitas vezes agora, nesse momento, percebem que não atende ao habitar, né? Porque a gente sim, pensava nesse espaço de uma forma equivocada. Mas, se nós tivermos uma estrutura familiar que tenha criança, e neste momento de confinamento a criança está fazendo todas as suas atividades de lazer e estudo em casa, vamos imaginar que foi separado um espaço da casa para atender determinadas atividades dessa criança, como, por exemplo, estudar. E aí, nos certo, primeiros dias de confinamento, essa família, pai, mãe, enfim, alguma pessoa que tem a tutela dessa criança, estipula essa criança: olha, nós vamos ter para você uma determinada gama de atividades durante o dia, a gente vai montar para você a agenda de um dia, e nesse momento, no momento X, você vai estudar, você vai sentar aqui nessa mesa, essa mesa está organizada para você, você vai estudar. Todos os dias essa criança sabe que para ela estudar, ela vai para aquela mesa. Então, se lá pelo sim. terceiro, quarto dia eu olhar para essa criança e disser assim para ela: vamos brincar? Qual é o único lugar da casa que ela vai evitar de ir para brincar? Na mesa. A mesa de estudo. Então, eu acabei de criar nessa criança uma memória afetiva. Ela já imputou a um objeto, a uma determinada área do espaço, que ali é para Sim, estudar. Se é uma criança que gosta de estudar, ela começa a colocar uma valência positiva nesse espaço. Se é uma criança que não gosta muito de estudar, ela põe uma valência negativa. Ela não consegue nem olhar direito para aquela espacialidade. Mas aquele espaço, antes disso, para ela não representava nada. A partir sim, daquele momento passa a ter essa valência. Então, as memórias afetivas, elas podem ser geradas nos espaços, e é isso que a neuroarquitetura se propõe a fazer. Você cria uma determinada sequência de espacialidades ou de inputs nas espacialidades para que você gere valências positivas, convites interessantes, para que as pessoas gostem de se apropriar daquele espaço. Começamos a gerar o que a gente chama de pertencimento, né? O meio certo. corporativo vem buscando muito fazer esse pertencimento, porque quando eu percebo que eu tenho uma relação de pertencimento com o espaço que eu também trabalho, me é saudável estar lá, eu gosto de estar lá, e hoje a gente não enxerga mais a chamada produtividade como se enxergava antes. A Sim, produtividade que nós tínhamos antes era uma produtividade que ela era muito boa no primeiro momento, porque eu dava um feedback muito interessante, mas em muito pouco tempo eu estava adoecido. Adoecido no sentido de que aquele espaço onde eu trabalho, ele já não me gera mais um vínculo saudável. Eu vou, eu produzo, mas eu não vejo a hora de voltar para casa. de voltar pra casa. Esse Sim, momento, a partir do momento que nós começamos a gerar um pertencimento, é aquele momento que você gosta de ir para o seu ambiente de trabalho, você gosta de encontrar as pessoas lá. É lá que você gera novos inputs para algumas amizades, para atividades que você vai ter depois daquele momento. O ambiente ele faz parte natural do seu dia a dia. Então essa relação de pertencimento entre o espaço e a atividade que eu vou desenvolver nele, e de uma forma saudável, é o que a gente acaba chamando de a nova movimentação da questão da sim, produtividade, né? Onde você produz com o prazer de produzir, aquilo não é cargoso a você,
Aquilo é parte do seu dia a dia. Parte do meu dia é produzir nesse espaço, como a próxima parte será ir para casa, uma outra parte será ter meu momento de lazer. Então, você coloca aquele movimento de uma forma organizada emocionalmente dentro da sua estrutura. Então, você perdura certo. por muito mais tempo com essa produtividade. Correto, perfeito. É muito interessante e eu imagino que uma empresa que se propõe a fazer esse tipo de mudança, uma maneira que você poderia medir isso de maneira até simples, é fazendo uma pesquisa de percepção antes da mudança, baseado também nesses próprios dados, já alimenta um pouco mais o estudo prévio do projeto neuroarquitetônico, se é que eu posso usar esse Poderia termo, ser. do projeto neuroarquitetônico. Depois disso, dado um tempo para que as pessoas se habituem ao novo lugar, refazer essa pesquisa, né, sempre com grupos de controle dentro da própria empresa, e você comparar os dois, né? E até comparar níveis de produtividade, que aí são níveis até mais palpáveis para a empresa. As empresas já têm seus próprios KPIs para serem medidos. Você consegue comparar as duas coisas, né? É, e na Seria muito neuroarquitetura interessante ver. a gente usa também, essa questão de antes e depois pode ser utilizada também biosensores. Os biosensores são equipamentos, efetivamente, que nós Sim, sim, trabalhamos, sim. e aí a gente coloca um eletroencefalograma, como se fosse um mini capacetezinho, que a gente consegue Aham. fazer mapeamento das áreas cerebrais mais ou menos ativadas. A gente pode trabalhar com um eye tracking, aonde eu consigo ver como que Sim. agora as percepções das pessoas acontecem, até mesmo chegando ao nível de verificação da dilatação da pupila. Então, Uhum. a gente tem os skimmers, que a gente pode, coloca na pele e consegue ver como que está sendo a reação dela em termos de alteração de temperaturas, sudorese. Então, você consegue literalmente mapear o corpo humano através desse movimento das percepções. Até então se fazia um pouco isso em função de realidade aumentada e realidade virtual. Sim, era Pode isso que eu ia. que pode ser trabalhado também. E isso pode ser feito lá no espaço real, com a pessoa utilizando o espaço e você vai fazendo essas medições. Hoje já tem várias empresas que usam isso para montagem de vitrines, se a vitrine vai ser mais assertiva ou menos assertiva, a ambientação da loja, se as pessoas vão ter maior ou menor mobilidade. Então já temos E a mecanismos gente vê para isso. isso e a gente vê isso no Brasil hoje, porque você estava levantando essa questão, eu falo: "A gente pode fazer", e eu estava pensando: "Ok, eu já vi estudos como esse, principalmente em varejo, principalmente do eye tracking, para você tentar determinar qual é o melhor lugar para colocar determinados produtos em prateleiras. Isso é uma técnica que o varejo uma tecnologia que o varejo já vem experimentando já faz um tempo. A gente vê esse tipo de estudo sendo aplicado aqui no Brasil? Pela tua experiência? Inclusive eu estou envolvido, não posso ainda publicamente colocar, mas eu estou envolvido em uma Claro. pesquisa que agora nos próximos meses a gente vai trazer justamente para o mercado brasileiro esse tipo de tecnologia, né. Não Certo. temos ainda aqui. A nível de Estados Unidos e Europa, a gente já tem bastante coisa nesse sentido, já temos Sim, movimentos sim. disso. Aqui no Brasil não temos isso ainda acontecendo, não dessa forma que a gente está comentando, né, com o público sendo Aham. identificado nesse formato, mas, estou envolvido em um projeto que já está por trazer isso para algumas grandes marcas aqui do país, para a gente poder ter essa constatação do quanto esse processo neuro atinge as pessoas, né? E aí, obviamente, que as marcas sempre buscando qualificar positivamente essas experiências. Mas muito em breve a gente vai ter Claro. novidades sobre isso, eu trago aqui para você. Opa, bom, a gente já sabe então que vai ter um segundo episódio de neuroarquitetura que não Opa! quero saber, só nos próximos esperando só os próximos capítulos da tua pesquisa. Bom, Lori, para a gente poder encerrar aqui, primeiro de tudo eu queria te agradecer demais a presença, foi uma Imagina. conversa incrível, foi uma experiência muito diferente talvez até de todas as entrevistas, acho que é um tema que foge muito ao nosso dia a dia, e eu acho que é muito interessante, porque abre a nossa mente a percepções e conhecimentos novos. Acho que é para isso que a gente está aqui. E aí, para a gente poder encerrar, eu queria, na verdade, te pedir uma recomendação para os nossos curiosos de plantão aqui.
para um material de apoio, um livro, um documentário, um artigo, algum tipo de material para que as pessoas conheçam um pouco mais sobre a, a, a ciência que é a aplicação da neurociência na arquitetura. Perfeito. Eu sempre costumo dizer assim, ó, o campo da neuroarquitetura, o campo da neurociência, na verdade, ele é um campo que depois que você começa não tem volta, porque, como eu disse, você fica sabe, conhecendo muito de você mesmo, né? São processos Sim, cotidianos que a gente vai entendendo. Às vezes o nome ele é muito rebuscado, ele é muito tecnicamente pomposo, mas depois quando se traduz, caramba, mas era isso do dia a dia, né? faz sentido. Sim, Exato. Então eu sempre costumo assim, para quem vai para essa linha da neuroarquitetura, do neurodesign, bom, muito em breve a gente já está com um livro no mercado, né? Foi uma das primeiras bibliografias, um livro que eu estou trazendo para o mercado, que é o NeuroArc, né? sim. Do selo. Mas eu vou recomendar aqui não apenas o meu, mas leituras que são bem interessantes. Eu costumo comentar assim: é legal começar com leitura leve e aí depois você vai Certo. aprofundando. Eu gosto muito de um autor chamado Donald Norman. Ele tem um Ok. livro, eu vou indicar dois que eu acho que daria uma pegada bem boa. Um deles se chama Legal. Design Emocional, que traz essa questão de Certo. como as suas emoções, as suas percepções são acionadas em cima do design. Ele tem um outro livro que se chama Design do Dia a Dia, e aí ele traz ali uma pegada de affordance, que é quando você tem um link direto com os objetos, já entendendo de uma forma muito explícita como que aquele objeto deve ser utilizado. Ele traz umas questões interessantes para isso. Então, acho que seriam duas leituras iniciais, assim, para ir pegando o gosto pela coisa, né? E aí a gente pode Sim. aumentar isso para outros autores, e aí a gente vem com um autor chamado Malgrave. Depois eu posso passar para você a indicação dos livros. Claro. Ele tem um link muito forte da neurociência com a arquitetura. A gente tem o Eberhard, que é um super autor também, inclusive é um dos fundadores da ANFA, que é a Academia de Neurociência para a Arquitetura, e ele também traz pesquisas bem aprofundadas nesse sentido. E eu acho que uma coisa legal que fica para as pessoas assim de uma forma muito pontual, muito saudável, algumas séries do próprio Netflix, não fazendo aqui propaganda do Netflix, mas enfim, a Pode gente fazer, não tem problema. é, Eles não me pagam nada, mas pode fazer. perfeito. A gente tem ali uma série que se chama A Mente Cria, que é bem interessante, então traz Certo. um pouco desse processo. Tem uma chamada Abstract, que também é muito boa, que mostra esse Roubou movimento. minha indicação, pô. Ah, pô, tá certo. Então, é muito, porque ali eles mesclam com várias vertentes, né? E agora Sim. tem uma série, que é uma série, na verdade não agora, ela já tem um tempo, que é uma série muito interessante, que é um dos principais autores de neurociência em si, que é o Paul Ekman, que é a Light to Me. E aí ele traz questões sobre, não apenas esse autor, mas eles pegam outros autores também, onde trabalha as questões das expressões, né? Como que tipo de sentimento a pessoa tá tendo, enfim. Então tem umas coisas bem interessantes ali. Eles trabalham, na verdade, com vários autores. Quando a gente começa a Bem investigar a legal. série, ele tem várias proposições, né? Bem interessante. A minha recomendação de livro nesse sentido é um livro da editora da Disney chamado Be Our Guest. Fala, na verdade, de toda a. É muito mais puxado, talvez, pro lado do customer service da Disney. Mas o que eu acho interessante é que existem, acho que, uns dois capítulos ali do meio para o final do livro que fala muito especificamente da importância do design dos parques na criação da experiência. E é muito interessante ver ali como que eles usam o espaço para contar uma história, né? Desde do design ali da Main Street no Magic Kingdom em Orlando, a maneira como eles usam o som que vai mudando gradativamente de uma área para outra dos parques. Então você tem
diversos estímulos, estímulo auditivo, estímulo visual, de maneira que você mal consegue perceber que o som ambiente mudou quando você passa de uma área para outra, e quando você vê, você está completamente envolto. É muito interessante ver, eles falam exatamente ali do começo do processo de criação deles, e é tudo, o livro todo é como entregar a melhor experiência pros convidados, né? Como eles se referem, a terminologia que eles se referem dentro da Disney. Como entregar a melhor experiência. E aí existem acho que uns 2 capítulos, talvez 3, de como eles entregam essa experiência, de como eles contam essa história, como existe uma narrativa usando a espacialidade e remetendo àquela questão da memória afetiva que as pessoas já trazem consigo, porque elas trazem dos filmes que assistiram, antes mesmo de chegar no parque. E aí o parque reativa aquilo e leva a pessoa, através da espacialidade, numa narrativa própria. É Inclusive, muito legal o livro. muito. E o Instituto Disney oferece cursos disso também. O Sim, Instituto sim, Disney sim. tem recursos nesse sentido, que são fantásticos. Inclusive, a gente se engana, né, que a Disney é apenas entretenimento. Eles têm cursos ótimos na área de business, na área de Sim, sim. marketing. Não, o Disney Institute é um negócio enorme, né? Eles têm uma abrangência que é muito grande e tudo é baseado. O que eu acho mais interessante do Disney Institute é que ele é baseado na experiência da própria empresa, né? Então, tudo que deu certo na Disney, eles conseguem envelopar ali, fazer um package interessante, de maneira que nem expõe o segredo industrial deles, mas que consegue passar toda a inteligência pro mercado. Né? É muito legal. Quem tiver a oportunidade de entrar no Disney Institute e também explorar o conteúdo deles, também fica uma super recomendação. Bom, Lori, Exatamente. queria te agradecer demais de novo a presença. Muito, muito obrigado. Acho que foi uma das conversas mais interessantes que a gente teve aqui, com certeza uma das Obrigado. mais diferentes. Então, um prazer ter você aqui hoje. E eu tenho certeza que vai ter um próximo episódio, né, nosso. Então, Oh, com fica aí, certeza. já estendo o convite e fica aí para uma próxima oportunidade. Tudo Com bem? certeza. O prazer foi todo meu, Até honrado em mais. participar. Vamos bater outros papos aí. Maravilha. Obrigado, Lori. Tchau, Obrigado, até tchau. breve. Bom, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado demais da minha incrível conversa com o Lori. Eu espero que agora a gente tenha aprendido um pouco mais sobre o que é a neuroarquitetura, já que era um tema tão novo para todos nós. E eu espero que agora a gente consiga perceber a diferença das nossas ações dependendo do espaço em que nós estamos. A gente começa a pensar, puxa vida, será que eu tomei uma ação X, Y ou Z por conta de como esse espaço tá sendo desenhado? Algo interessante para a gente manter na cabeça. E pessoal, eu fico muito feliz que esse tenha sido o episódio de hoje, porque esse aqui foi o último episódio da primeira temporada do Quero Saber. Foram 15 vídeos aí, 3 episódios, a gente teve um episódio especial, teve um episódio dividido em 2. Foi uma jornada incrível nesses últimos 5, 6 meses que a gente esteve junto, e eu espero que vocês tenham aprendido demais, assim como eu, sobre todos esses temas que a gente trouxe aqui. E também quero aproveitar para agradecer a todos os nossos entrevistados. Meu muito obrigado pela participação de vocês e por terem trazido conhecimento das mais variadas áreas para todos nós aqui. Então, o meu obrigado de coração. Não temam, o nosso Instagram, que você pode ver aqui embaixo, vai continuar ativo. A gente vai trazer alguns conteúdos mais curtinhos para vocês, lá alguns melhores momentos de todos os episódios que nós tivemos até aqui. E claro, o Quero Saber volta em 2021. Então, boas festas, boas férias para quem for tirar férias. E lembrem-se, conhecimento vive em todo lugar e a qualquer momento. Cabe a você ir atrás dele. Pessoal, um feliz ano novo e até 2021. Oi, boa tarde. Dá licença, será que você poderia dar uma opinião para a gente, falar a respeito dessa sua visita aqui com a arquiteta? Tô assim, expectativa alta, né? Mas um pouquinho nervoso. Tá. A gente gastou bastante dinheiro no terreno, né? E agora que uma casa assim fosse bem minha cara. Não só minha cara, eu queria que fosse uma coisa meio igual meu cérebro.
Por isso que eu vim aqui. Ah, então é uma coisa bem complexa, uma coisa mais Profunda. trabalhada. Profundo, assim. Obrigada, espero que você tenha uma boa consulta aí com a nossa arquiteta. E eu tenho certeza que você vai gostar do trabalho dela, porque ela é muito boa naquilo que ela faz. Obrigado, viu? Eu que agradeço. Olá, boa tarde. Boa tarde. Prazer, eu sou a Rayane. Prazer. Calma. Você sabe como o processo funciona? Não, minha primeira vez. Pode deitar, então. Eu não vou te fazer muitas perguntas, pois como você sabe, eu vou colocar uns fios na sua cabeça. Então, eu já vou captar tudo dali. Vai doer? A maioria das experiências diz que não. Não? Ok. Pode ficar bem tranquilo e relaxado, que assim o processo acaba sendo mais rápido mesmo. Beleza. Algum lugar de preferência para que eu coloque os fios? Qualquer região da cabeça tá bom. Tá bom. Tá bom? Tá bom. Pode Então colocar. tá bom. Tá atrapalhando? Não. Eu sinto meus pensamentos fluírem. Você confia plenamente na sua cabeça? Não. Faz sentido. Uhum. Familiares que vão visitar muito? Não. Às vezes tem meus pais, minha irmã, meu cunhado. Você gosta do seu irmão? O cunhado é mais legal. Conta um pouco sobre você. Aí, em 2015... Qual o nome do cachorro que você gostaria? Oi? Cachorro? Mufasa. Eu tinha um cachorro chamado Simba. Ele era bem pequenininho. Eu queria um cachorro grande assim pra chamar de Mufasa. Nossa, que vergonha! Claro que não, menino. Pode continuar. O próximo passo na minha vida acadêmica e profissional. Olha, eu mudei o E nome aí do seu cachorro. Isso aqui eu gostava de Mufasa. Mas agora vai ser Scar. Eu posso continuar a história? Pode sim. Então, aí eu me formei em Chicago, trabalhei lá depois por um ano também. E aí meu visto não deu certo e eu resolvi voltar para o Brasil. Aí isso já é 2019, acabei pulando muita coisa. Você quer que eu volte? Não. Eu já tô Deu acabando pra aqui. pegar? Já, deu. Ah, legal. Você falou tanto que eu consegui acabar. Bom, espero que tenha ajudado. Você gostaria de ver? Sim. Posso Pode ver o abrir os olhos. Pro ladinho aqui, ó. Gostou? Sim. Foi o que a sua mente me mostrou. Que conceitos neuroarquitetônicos a senhora usou? Aqui é a casa do seu cachorro, o Scar. Aqui é a porta grande que você pediu. Bacana. Bacana, bem laranja. E amarelo. Legal. Aqui temos um teto roxo com listras e curvos. Porque eu acredito que esse seja o que mais define a sua vida, sabe? Com curvas e retas. Faz sentido. Que a vida é assim. A casa é bem iluminada dentro? Só pensei. Que bom que você gostou, então. Acabou a sessão? Na verdade, sim. Bom, então é isso. Obrigada, tá? Se você quiser marcar uma próxima sessão pra gente fazer o interior da casa. Eu acho que é necessário. Certo. Você vai me mandar o desenho? Não, eu só mando no final do trabalho. Tá.
Ok. Pode ir, então. Cliente.